Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é uma noite um pouco diferente, especialmente para mim, fazendo essa live, nesse nosso culto de adoração a Deus, nesse momento tão especial em que a igreja se reúne nas suas casas, buscando a presença de Deus em família. E Deus falou muito ao meu coração nesses dias, com relação a esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo difícil, um tempo de lutas, um tempo de desafios. Inclusive, Deus colocou no meu coração assim um título, um tema, que eu diria como sentir-se seguro em meio às crises e às tempestades. E aí Deus me remeteu a um texto que está no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 22, e eu queria compartilhar com você esse trecho da Palavra de Deus nessa noite de domingo, nessa noite tão especial. Talvez você esteja aí encostado no seu sofá, com a sua canequinha de café, mas eu queria que agora você, se pudesse, pegue a sua Bíblia e acompanhe essa leitura. Ela é muito significativa e tem muito a ver com aquilo que nós queremos compartilhar nesta noite. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 22, a palavra de Deus nos diz o seguinte: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, e aqui esse ele entrou no barco é Jesus. Ele entrou no barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele, Jesus, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles o perigo de sossobrar, de naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Vamos orar. Vamos orar pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, para que haja compreensão e entendimento para essa palavra, para que nós sejamos liberados de toda forma de distração e possamos estar centrados nesta mensagem. Senhor, em nome de Jesus, diante da tua presença, fala, Senhor, aos nossos corações. Que não seja a voz do homem, mas seja assim a manifestação do teu Santo Espírito diretamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava listando aqui algumas coisas e particularmente me veio uma palavra sobre segurança. E talvez seja uma das palavras mais utilizadas no mundo hoje, segurança. Inclusive, eu estou fazendo um curso agora sobre segurança cibernética, que é a segurança da internet, a segurança das comunicações, da informação, da troca de dados. E aí me veio exatamente à mente, com relação ao aspecto da segurança, o que ela significa. Que anseio é esse de segurança que nós temos? Que anseio é esse que nós temos de podermos viver em paz e em tranquilidade? E aí vem a definição de segurança, definição bem simples de dicionário. Ação ou efeito de tornar-se seguro, é óbvio. Significa estabilidade, significa firmeza,
Segurança é aquilo que protege a cada um de nós de agentes exteriores. Segurança significa abrigo, significa proteção, significa resguardo. É a condição marcada por uma sensação de paz. A segurança nos leva a essa sensação de paz. Aonde nós temos segurança, nós nos sentimos em paz e sentimos tranquilidade. Segurança é uma condição ou estado do que está livre de danos ou riscos. Segurança também significa crença ou opinião firme, significa certeza, significa confiança, significa firmeza. E aí eu começo a levantar alguns aspectos que em tempos de tempestades, em tempos de guerras, em tempo de crises, nós enfrentamos situações difíceis e complicadas. Em situações onde, por exemplo, a que nós estamos vivendo agora, de uma pandemia provocada por um coronavírus novo que surgiu, que tem gerado uma gripe, uma enfermidade, a Covid-19, e muitas pessoas, diante dessas crises, diante desses problemas, o que elas almejam? Almejam um lugar onde elas possam se sentir seguras e protegidas. Seguras e protegidas em relação à sua saúde, em relação ao seu trabalho, em relação às questões financeiras, é um dos problemas sérios que nós estamos vivendo, inclusive com relação aos nossos relacionamentos pessoais, nossos relacionamentos afetivos, que envolve casamento, namoro, amizade e tantas outras coisas. Quando se fala em segurança, nos lembramos de pessoas que procuram a companhia de alguém que conheçam e que essas pessoas possam lhes transmitir segurança. Quem está inseguro procura alguém que possa lhe transmitir segurança. Há pessoas que sentem necessidade de se apegar ou de se apoiar em algo palpável. Não basta ser algo transcendental, algo que não se vê, mas precisam tocar, precisam sentir, precisam segurar, para que possam se sentir o quê? Mais seguras, mais encorajadas, guardadas do perigo. Por isso procuram uma mão amiga, um abraço apertado. Há pessoas, no entanto, que se sentem seguras apenas ao ouvir a voz de alguém. A voz de alguém que possa lhes transmitir proteção, cuidado, socorro. É o caso, por exemplo, de um filho que, no meio da escuridão ou da tempestade, ouve a voz do seu pai dizendo: filho, tenha medo, fica tranquilo, eu estou aqui. E só o fato de ouvirmos a voz do pai já nos traz segurança e paz. Qual é a tua condição nesses dias? Qual tem sido a condição do teu coração nesse tempo? Como é que você tem sido conduzido pela imprensa, pelos jornais, pela televisão, por aquilo que você ouve, pelas mídias sociais? Meus irmãos, quantas mensagens! Se você se descuidar, você vai ver ali, de repente, estoura o número de mensagens de tantas coisas que vem. Um diz pode sair, outro diz não pode sair, um diz pode comer, outro diz não pode comer. E aí, como é que a gente faz? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que a plenitude da nossa segurança, ela gera paz no nosso coração e no nosso viver. E essa segurança engloba segurança física, segurança financeira, segurança emocional. Então, como nós vamos nos sentir seguros em meio às crises e às tempestades? Como nós vamos alcançar a paz e a segurança nesses dias difíceis que nós temos vivido? O que fazer? O que buscar? Como proceder? E a primeira coisa que eu lhe digo, meu irmão, minha irmã, te apega à palavra de Deus. Leia a palavra, busque o Senhor na sua essência. E eu quero aqui rapidamente compartilhar alguns versículos da palavra de Deus, e eu quero agora ir lá para o livro dos Salmos, Salmo 107. É um salmo muito interessante, e eu quero ler com você a partir do verso 17. Olha o que a palavra diz. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos.
A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. E mesmo esses, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Irmãos, o que se busca hoje? Cura. Sararmos dessa enfermidade, nos livrarmos disso que é tão mortal. Todos os dias são notícias terríveis, tantos casos de infectados, tantas mortes. O Brasil já tem tantas mortes, a China tantas mortes, Estados Unidos tantas mortes, Itália, etc, etc, etc. Só se fala em morte. E eu quero dizer para você, nessa noite, não olhe para a morte, mas olhe para a vida que está em Cristo Jesus. Se volte para Ele de todo o seu coração. Que tipo de cristãos temos sido nós, diante dessas circunstâncias difíceis, diante da tempestade, diante do vento forte? Quando nós olhamos para a situação em que Jesus estava naquele barco, havia uma tempestade, sim. E Jesus estava como? Dormindo. E o que os seus discípulos fizeram diante do pânico, do medo de naufragarem? Acordaram o Senhor. Irmãos, é tempo de nós, como igreja, fazermos isso. O nosso Senhor está presente nesse barco que é a igreja. E precisamos buscar de todo o nosso coração a sua presença. Senhor, socorre-nos. Precisamos afirmar isso em alto e bom tom. Senhor, socorre-nos. Estamos naufragando. E voltando aqui ao Salmo 107, diz a palavra: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Irmãos, é tempo de nós proclamarmos com júbilo as obras do Senhor. É tempo de nós louvarmos, é tempo de nós adorarmos, é tempo de nós buscarmos a presença do Senhor de todo o nosso coração, porque o Senhor, ele se faz presente no meio dos louvores, no meio da nossa adoração. E diz a palavra que os que tomando o navio descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou, o Senhor falou, e fez levantar o vento tempestuoso. E tem uma versão que diz assim: Deus falou e provocou um vendaval, que elevou as ondas do mar. Subiram essas ondas até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. E olha o que diz o verso 29. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Aleluia. E diz em outra versão, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Interessante, né? O salmista teve essa percepção, lá no Salmo 107, revela isso para nós, e me faz reportar exatamente a situação vivida pelos discípulos quando estavam com Jesus no barco. O Senhor fez serenar as ondas do mar, acalmou o vento. O Senhor é aquele que traz a cura. E diz a palavra ainda: então, se alegraram com a bonança, e assim o Senhor os levou ao desejado porto. É o Senhor que nos leva, mesmo diante das tempestades, das angústias e das tribulações. Uma coisa que eu sempre digo, irmãos, o Senhor continua tendo o controle de todas as coisas. Precisamos confiar nele. A nossa segurança é o próprio Senhor. E é interessante porque quando Mateus reporta essa mesma passagem, lá no capítulo 8, no versículo 24, ele diz assim: uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco,
Jesus, porém, dormia. O Senhor não nos abandona à própria sorte. Jesus estava no barco. E o que Jesus tinha dito para os discípulos quando eles entraram no barco? Passemos para outra margem do lago. Se Jesus disse aos discípulos que eles iriam passar para outra margem do lago, mesmo diante da tempestade, o que vocês acham, meus irmãos? Esse barco iria naufragar? Não. Mas eles precisavam ter essa experiência com o Senhor. Eles precisavam ver a ação e o poder do Senhor se manifestando. E eles então percebem que aquele que estava no barco com eles tinha poder suficiente, transcendental, um poder imensurável para acalmar as ondas, para cessar o vento, para levá-los a um lugar seguro do outro lado do lago, a um porto seguro, como diz o salmista. Irmãos, é tempo de nós pararmos um pouco para refletir. Nós estamos sendo levados pelas ondas dessa tempestade e estamos esquecendo que Jesus está no barco onde nós estamos. E esse barco é a igreja. Muitos de nós estamos gritando, vamos perecer, vamos perecer. Esperando o socorro de onde? O socorro dos homens? O socorro de uma vacina? O socorro das pesquisas? O socorro das notícias? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos deixar que o próprio Senhor anime o nosso coração. Por isso que nós bendizemos, por isso que nós louvamos, por isso que nós adoramos. Nós temos nos deixado levar pelas más notícias. E é tempo de nós revertermos isso nas nossas vidas. É tempo de nós aproveitarmos todas as oportunidades para sermos edificados como igreja, edificados como homens e mulheres de Deus, para andarmos segundo a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor para nós, irmãos, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. É assim que se manifesta o Senhor nas nossas vidas. Algumas outras passagens interessantes, como Naum, lá no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 3, Naum, o profeta diz assim, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ele jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Aleluia. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Poxa, como é isso? Que Deus é esse que se faz presente na tormenta e na tempestade? Ele é o Deus que não nos abandona à própria sorte. Quando você vai lá para o livro de Jó, olha, esse livro de Jó eu gosto demais. Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se apartava do mal. De repente o diabo resolveu entrar na vida de Jó lá e cirandar, dizendo, olha, Deus, Senhor, o Jó só te segue porque ele é um cara cheio de bens, é um cara que tem sido muito abençoado. Mas tira essas coisas dele que Jó vai lhe abandonar. Jó passou por um processo, irmãos, de transformação na sua vida, no seu coração. Jó, muitas vezes, foi questionado pelos seus próprios amigos. Ah, Jó, você deve ter feito alguma coisa de errado, você deve ter pecado, você deve se desviou do alvo. E Jó, então, ele é confrontado o tempo todo. E Jó questiona muitas coisas. E Jó questiona, ele fala, chega um determinado momento que ele disse, ele me esmagaria com uma tempestade e sem motivo multiplicaria as minhas feridas. Jó está se referindo a Deus, dizendo, olha, o Senhor ele pode me esmagar com uma tempestade. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é que lá no capítulo 38, no versículo 1, e em Jó, capítulo 40, versículo 6,
Depois você anota, você vai lá, pesquise, olhe. Olha o que acontece em Jó 38:1. Então, depois de muitos questionamentos da parte de Jó, irmãos, Jó questionado pelos seus amigos, então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Jó estava vivendo um turbilhão na sua vida e do meio da tempestade, Deus falou com Jó. Olha o capítulo 40, versículo 6. Então, o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Esse Deus que se faz presente em todos os lugares, para que nós tenhamos transformação de vida, experiências novas com Ele, para que nós possamos viver com intensidade aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, para que nós possamos entender qual é o verdadeiro princípio da segurança que nós precisamos, o verdadeiro princípio de paz para as nossas vidas. Segurança e paz todos buscam. As empresas buscam transmitir isso aos seus funcionários, segurança e paz, os governos, segurança e paz. E nós hoje vivemos um turbilhão. Quantos estão sendo desempregados? Quantos estão tendo seus salários reduzidos? Segurança e paz? Não, angústia e aflição. Os governos que promovem tantas coisas para o bem-estar do povo hoje estão lutando com tantas dificuldades e não atendem às necessidades de todos. E aqui eu posso afirmar para você que o verdadeiro sentido da segurança e da paz nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. E Ele está presente conosco. Ele está presente na tua casa. Ele está presente na tua vida. Ele está presente na igreja. Mas nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Você acha que está naufragando? Chame, clame pelo Senhor. O Senhor não vai deixar você se afogar em águas turvas. O Senhor é aquele que não nos abandona à própria sorte. Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 23. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Derramar do espírito e fazer saber das suas palavras. Mas por que clamei, e vós recusastes? Porque estendi a mão, e não houve quem a atendesse. O Senhor está nos estendendo a mão. E muitas vezes nós não estamos percebendo isso, irmãos. Porque estamos perdendo tempo, embarcando na nau dos reclamadores, daqueles que reclamam de tudo, de toda sorte. Um reclama que tem que usar máscara, outro que reclama que tem outro sem máscara. Um reclama que tem muita gente na rua, outro reclama que tinha que ter mais gente na rua. Um reclama que a loja está fechada, outro reclama que a loja abriu. E aí, irmãos, para que lado que nós vamos? Vá na direção do Senhor. Atente para a sua palavra. Atente para as suas promessas. Muitos de nós, como diz aqui Provérbios, capítulo 1, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu, e olha o que diz a palavra é dura, irmãos, me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Mas aí olha o que diz a palavra. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Porquanto que aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto,
comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Que palavra dura! Que palavra dura! E aí a gente diz, e agora, o que fazer? Os nécios, diz a palavra, aqueles que ignoram a presença do Senhor, aqueles que não atentam para a palavra, aqueles que não atentam para o falar e o mover do Espírito, são mortos por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Quantas pessoas achavam que estavam deitados em berço esplêndido? Quantos nesse meio agora vão para as cachoeiras, buscando o seu bem-estar? Estão de folga, não precisam ir para o trabalho, pode jogar uma bolinha. Irmãos, nós precisamos estar atentos. Porque o verso 33 diz o seguinte, mas, eu gosto demais quando a palavra tem essa inflexão, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aleluia. É isso. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É hora, mais do que agora, mais do que nunca, de darmos atenção àquilo que o Senhor está falando. Aquilo que o Senhor está falando à sua igreja. Irmãos, estejam conectados. Toda vez que o pastor fizer um chamamento para que você esteja conectado lá no Zoom, seja como for, no Face, seja no WhatsApp, esteja atento ao falar de Deus. Porque a palavra nos exorta que aquele que der ouvidos à palavra habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aleluia. Provérbios 10, 25 diz assim, passada a tempestade, o ímpio já não existe. Esse sucumbiu. Esse ficou pelo caminho. Mas o justo, aquele que é justificado pelo sangue precioso do Cordeiro, aquele que proclama a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, aquele que entregou o seu coração para o Mestre, este permanece firme para sempre. Aleluia. Não é agora, por um dia, 2, 3, um mês, um ano, não é para sempre, meu irmão. E estas coisas, diz o Senhor Jesus, vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, nesse mundo tenebroso que nós vivemos, passamos por aflições, mas tende bom ânimo, diz o Senhor Jesus, eu venci o mundo. Aleluia. Paz e segurança só teremos no Senhor. Paz e segurança só teremos quando nós prestarmos totalmente a nossa atenção, não ao Jornal Nacional, não o que diz a Record, não o que diz a Band, não o que diz a CNN, mas o que diz o Senhor, por intermédio da sua palavra, por intermédio dos seus profetas, dos homens e mulheres de Deus que têm sido levantados nesta terra para pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Reconsidere esses dias no seu coração. Como é que está a sua vida? Deixe de lado toda angústia, toda tristeza e toda dor. E olhe para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. E como Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. É isso, meus irmãos. Como é que nós vamos nos sentir seguros em meio às crises e às tempestades? Como é que nós vamos nos sentir seguros em meio a essa pandemia? Em meio às más notícias? Em meio às mortes que são noticiadas todos os dias? Como é que nós vamos nos sentir tranquilos?
ouvindo a voz do Senhor, prestando atenção na sua palavra, obedecendo ao seu chamado, fazendo a sua vontade. Que possamos ter esse desprendimento nos nossos corações. Que essa seja uma noite abençoada na sua vida. Que essa seja uma noite onde você vai poder deitar e repousar tranquilo, independente daquilo que o fantástico está anunciando. Deixe de lado essas coisas, mas ouça a voz do Senhor. Deito, em paz eu deito, repouso tranquilo. Faça isso. Faça isso. Não deixe o teu coração se atemorizar com as más notícias. Mas se apegue de todo o teu coração às boas novas de salvação em Cristo Jesus. Seja um pacificador, seja um arauto das boas novas. Proclame essas boas novas. Leve aquele que está caído uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo. Demonstre a sua fé. Demonstre a sua fé. Mostre a sua fé. Não agindo de modo impensado, inconsequente. Não agindo sem discernimento. Tenha discernimento. O Senhor é contigo. O Senhor guarde a tua vida. O Senhor alegre o teu coração. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: faça a vontade do Senhor. Porque senão, de repente, pode acontecer como aconteceu com Jonas. Vai ter que ser lançado no meio da tempestade, vai ter que passar um tempo na barriga do peixe, para que ali tenha um encontro de oração com o Senhor, uma oração tremenda de transformação, para que seja liberto por uma nova expectativa de vida. A nossa expectativa hoje está no Senhor Jesus. Ele morreu por nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E que essa vida abundante esteja presente no teu coração, na tua casa, na tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te proteja de todo o mal. A paz que excede todo entendimento esteja presente todos os dias no teu viver. Em nome de Jesus. Amém.